Olá, gente! Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para falar, então, um pouquinho sobre as 5 feridas emocionais, sobre o nosso corpo e como que o nosso corpo está conectado com as nossas emoções, com o nosso sentimento. Então, eu vou procurar passar para vocês aqui essas informações. Então sejam muito bem-vindos. Se vocês gostam desse tema em conexão com o corpo, a mente, por que as doenças aparecem no nosso corpo, o que é que elas significam emocionalmente. Eu trabalho muito com essa área de entendimento e interpretação do que é que tem por detrás das nossas emoções, o que é que tem por detrás de uma questão corporal, física, que normalmente nós não entendemos, nós não sabemos o porquê que isso acontece verdadeiramente na nossa vida. E aí é muito legal quando você tem esse conhecimento, mente, corpo e espírito. E o que influencia em um, influencia em outro. Quando você se percebe pensando algo e automaticamente sentindo isso no seu corpo, você percebe que o seu corpo é muito influenciado pelo teu sentir. Vamos fazer um teste agora. Veja bem, quando você está aqui nessa live agora, nesse momento, imagina que você pensa em uma pessoa que você não gosta. Pense nesse instante numa pessoa que você não gosta, que você fica um pouco incomodado, que de repente você sentiu raiva em algum momento. Percebe o que acontece com o seu corpo. Quando você pensa em alguém que você não gosta, automaticamente você sente uma sensação de rigidez no seu corpo. Porque é como se o seu inconsciente estivesse entendendo, porque não existe diferença entre o que é real, o que eu estou vivenciando, e aquilo que eu imagino. É a mesma área do meu cérebro sendo ativada. Então, quando você está vivenciando algo, você está sentindo isso no seu corpo. Seu corpo está trazendo essa sensação daquilo que você vivencia. Daí a importância de você compreender que tudo aquilo que você sente no seu corpo veio da sua consciência, da sua mente. Da mesma forma, agora pense em alguém que você gosta, uma pessoa que você sente amor, carinho, uma pessoa que você gosta de ficar perto. E deixe perceber nessa pessoa que você gosta de ficar perto, que você sente esse carinho, qual é a sensação que acontece no seu corpo. E aí, normalmente, você vai perceber que você já fica mais relaxado, você se sente mais leve, porque o seu corpo já se prepara em relação, já se adequa em relação àquilo que você está sentindo, expressando. Então é muito legal quando nós podemos, de fato, compreender como funciona o nosso sistema. E quando nós entendemos como funciona o nosso sistema, nós podemos também nos libertar deles. Quem de vocês que está aqui assistindo quer emagrecer? Coloca um sinalzinho aí para mim. Raquel, quero emagrecer. Quem de vocês que está aqui quer emagrecer? E aí, normalmente, muitas pessoas querem emagrecer. Muitas pessoas. E o que é que faz com que uma pessoa engorde comendo o mesmo tanto de comida que a outra que come e não engorda? Por que será? Olha aí, ó. Todo mundo quer emagrecer. Tem um curso meu que tá rodando aí que é um combo sobre sucesso, emagrecimento e relacionamentos. É um combo bem legal.
e que vocês podem comprar totalmente online, tá? Por que eu puxei essa história do emagrecimento? Que existe um porquê de uma pessoa, tem uma questão de metabolismo aí, mas e por que o metabolismo de uma pessoa é acelerado e de outra não? Você vê que nós chegamos a um estado em que nós nos conformamos com uma resposta um pouco limitada. O câncer é genético. A diabetes é genética. Ou é porque comeu doce. Nós não vamos a fundo observar o que de fato está por detrás daquela questão. E esse estudo que eu faço, que tem base em muitas áreas, por exemplo. Algumas pessoas me perguntaram, Raquel, isso que você está falando, qual é a base científica? Nova Medicina Germânica, foi a segunda turma no Brasil a estudar, que é de um médico alemão que desenvolveu um outro conceito de medicina, que é fantástico, já fazem 8 anos que eu estudo. Outra abordagem que eu estudo é psicossíntese, biossíntese, análise bioenergética, body mind talk, cinesiologia, medicina egípcia, medicina chinesa, medicina ayurveda, muitas áreas de desenvolvimento, tá? Então, tem muitas abordagens juntas que eu utilizo aqui para trazer essas informações que eu passo para vocês. Não é um ano de estudo, são 13 anos, vai fazer 14 anos que eu estudo esse mundo de desenvolvimento humano e todas essas abordagens que eu trago para vocês. E hoje eu vou trazer um pouquinho dessa análise de Alexander Lowen. Então, William Reich era quem estudou, foi colega e discípulo de Freud, e ele resolveu ir para uma área mais sobre o corpo. E aí Alexander Lowen foi discípulo de William Reich e desenvolveu a análise bioenergética. Também nós temos outras linhas aí, tá? Mas que no curso da reprogramação mental positiva, que nós vamos ter dia 14 de abril, vocês vão poder entender. Então eu vou dar uma pincelada aqui, porque vocês precisam conhecer para poder transformar as suas questões internas. Então, quando uma pessoa tem mais ou menos até 1 ano de idade, ela pode ter passado por um conflito de rejeição. Existem 5 feridas emocionais. Quando uma pessoa é bem magra, e ela não consegue engordar de maneira alguma, e às vezes ela é até mais baixa, não necessariamente, mas às vezes ela é até mais baixinha, significa que ela passou por uma ferida emocional da rejeição. E essa ferida emocional da rejeição deixa o corpo numa estatura que eu vou mostrar aqui para vocês como fica, para vocês conhecerem. Assim. Quando uma pessoa passa por algo de rejeição, o corpo fica assim, magro. E aí nós entendemos que essa rejeição, ela trouxe um aspecto daquilo que a pessoa não conseguiu resolver com a mesma figura do sexo dela. Por exemplo, se você é menina, tu não conseguiu te resolver com a tua mãe. Você se sentiu rejeitada pela sua mãe, e isso foi até 1 ano de idade. Se você é um menino, você sentiu uma rejeição do seu pai, e isso foi até quando você tinha 1 ano de idade. E nesse aspecto de rejeição, não é que o seu pai te rejeitou e nem que a sua mãe te rejeitou, mas você interpretou as atitudes do seu pai e da sua mãe como uma rejeição. E interpretando as atitudes do pai e da mãe como uma rejeição, o seu corpo não se sentiu nutrido o suficiente. E aí você criou vários aspectos de dor em relação ao amor. Então, quem tem essa ferida
emocional da rejeição, a pessoa que tem a ferida emocional da rejeição, ela passa por muitos conflitos na vida amorosa. Então, ela vai atrair relacionamentos dos quais façam que ela se sinta rejeitada. Ela atrai pessoas que rejeitem ela. E atraindo essas pessoas que as rejeitam, elas sentem uma sensação de que verdadeiramente estou validando as minhas crenças. Porque eu acreditava que o amor doía e de fato eu atraí um relacionamento que dói, que me machuca. Eu acreditava que era difícil dar amor e de fato quando eu tenho esse relacionamento eu tenho dificuldade de dar amor porque eu tenho medo de ser rejeitada. Então qualquer coisa que eu vou fazer, eu sinto um certo julgamento, eu tenho muito medo do julgamento. E aí, ela muitas vezes até nem emagrece, nem engorda, aliás, com uma forma de parecer assim, despercebido no mundo. Tem sempre uma interpretação de que os outros estão me excluindo. Quem tem essa ferida emocional da rejeição tem uma questão muito forte de sentir que os outros me excluem, de sentir que os outros me rejeitam. Mas isso é como uma foto que é o projeto. Imagina que você é o projetor e os outros são a tela. E tudo que você assiste nos outros tem a ver com a sua própria imagem, com as suas próprias emoções, com o seu próprio sentir. E quando você consegue perceber que, na verdade, as pessoas estão te mostrando um aspecto seu, você solta toda essa dor. E isso pode gerar muitos conflitos, muitos problemas. Normalmente se tem muito ódio, muita raiva do genitor, né? Do pai ou da mãe, dependendo do teu sexo. Se você foi menino, é do pai. Se você tem essa ferida emocional da rejeição, se você foi menina, é da mãe. Só que você precisa lembrar que o sentimento mais próximo do ódio é o amor. Eu só posso odiar quem eu amo. Veja como isso é forte. Eu só posso odiar quem no fundo, na verdade, eu amo. E se eu amo alguém, é muito fácil de odiar. E se você não sente nada por alguém, talvez você nem se estresse com o que a pessoa esteja fazendo, enfim. Então nós temos muito esses aspectos que muitas vezes são mal resolvidos em relação à vida no amor. E o seu corpo, ele se modela. Então, até os teus 7 anos de idade, você vai formar a sua personalidade física. Então, os traumas que acontecerem até os teus 7 anos de idade, aquilo que tu não resolver com teu pai, com a tua mãe, até os teus 7 aninhos de idade, você não vai mudar conscientemente no seu corpo. A menos que você descubra qual foi a ferida que você sofreu e a partir de entender, né, qual é a minha ferida emocional, eu posso curar essas minhas memórias. Aí, quem sofreu abandono? Vou mostrar aqui para vocês uma outra imagem de como que é a figura física de quem sofreu abandono. Aí está. A pessoa que sofreu abandono, ela teve um conflito entre... Vou ficar aqui segurando o computador que vai ficar mais fácil. Entre 1 e 3 anos de idade. E essa pessoa teve esse conflito e é em relação ao sexo oposto. Então a menina teve esse conflito de se sentir abandonada pelo pai e o menino teve esse conflito de se sentir abandonado pela mãe. E aí fica com as costas como se fosse assim, encurvadas. E aqui tem um fundo, um buraco aqui no peito. Sim, as pessoas podem ter mais de uma ferida emocional, sim. Mostro de novo, sim. Aqui.
Exatamente, ser magro encurvado para frente está muito ligada à postura de abandono. E quem é muito magro, mas aparentemente reto, tem a ferida emocional da rejeição. Então, quem sofreu esse abandono, normalmente tem um buraco aqui, ó. Veja bem, o nosso corpo, ele fala. Quem tem essa parte do peito aqui para frente, passem a mão aqui no peito de vocês agora. E perceba, essa parte do seu peito é para frente ou é para dentro? E aí tem um significado emocional bem interessante. Se essa parte aqui, bem aqui, ó. Se essa parte ela é mais para fora, significa que você tem uma proatividade na sua vida, você enfrenta. Se vem uma dificuldade, você enfrenta. Tá difícil, você enfrenta. Você vai lá fazer alguma coisa. Se essa parte aqui está mais para dentro, significa que a falta, que a carência afetiva é tão grande que se vem uma dificuldade e você se fecha. Você se fecha e você se esconde e você tem medo. E aí tem as pessoas que são carentes e frágeis. Sabe aquela pessoa normalmente que é muito grudenta num relacionamento, que tem ciúmes? Você pode observar. Eu costumo brincar com os meus alunos, eu dou aula de PNL, inclusive é um curso maravilhoso, gente. Vai ter agora online também, que vocês podem fazer, vai começar dia 5 de abril. Existe uma grande diferença entre o curso de PNL e o curso de reprogramação mental positiva. São 2 cursos bem diferentes, tá? Eu brinco com os meus alunos na PNL que nós podemos sair com uma lupa na balada, pesquisando. E só olhando para o corpo de uma pessoa, você já sabe os traumas dela. No meu consultório, quando uma pessoa chega na minha frente, eu já sei mais ou menos qual é o trauma dela. E muitas vezes, se eu estou atendendo online, eu percebo claramente a diferença entre um problema de uma maneira e um problema de outra. Porque o corpo me mostra. A maneira como a pessoa olha, isso eu ensino muito no curso de PNL. Então, quando uma pessoa passou por esse conflito de rejeição, ela se sente muito carente na vida, ela se sente com uma falta, nada completa, ela se sente sozinha, ela precisa do outro, ela tá sempre pedindo a aprovação das pessoas. E lembre-se, gente, que essa live não vai ficar gravada, tá? Se você entrar e sair e você deixar pra assistir depois, ela não vai ficar gravada. E aí, o que acontece é quando você percebe que você tá sempre procurando ser validado. Você pergunta pra outra pessoa assim, você acha que tá bom essa roupa? Mas eu não sei se eu vou assim. Mas será que eu falo isso? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Você tá sempre buscando uma validação porque você sentiu esse abandono. Se você é menina, sentiu esse abandono do seu pai. Se você é menino, sentiu esse abandono da sua mãe. E com esse abandono que você sentiu, você criou uma personalidade física. Aquelas pessoas que andam muito arcadas assim. Você pode perceber que ali tem um conflito. E muitas vezes, o que acontece com essas pessoas? Tem problemas com drogas. Tanto quem sofreu rejeição, como quem sofreu a ferida do abandono, pode ter problemas com drogas, porque não consegue se sentir na vida. E quem sentiu essa ferida do abandono, sente essa dor tão profunda que é como se muitas vezes nem quisesse aparecer. Quer passar por despercebido. Se esconde porque não quer ser abandonado, porque se alguém me enxerga e me faz alguma coisa, eu posso ser abandonado de novo, então eu não me entrego pro amor. Eu crio uma ferida tão profunda no emocional que é melhor para mim não me entregar. É difícil para mim me entregar, porque se eu me entrego eu sofro. Então é melhor não me entregar. Quem se identifica aí, gente? E aí, muitas vezes, quem tem essa questão, essa ferida emocional do abandono, não consegue engordar, tem que ficar magro como uma forma de pedir ajuda,
com uma forma de dizer: você pode cuidar de mim, eu preciso que você me olhe. É como uma forma de pedir ajuda. É o corpo implorando para ser nutrido, porque não se sentiu nutrido devidamente pela mãe, ou talvez não se sentiu devidamente nutrido pelo pai. E nessa questão tem muita dor. Então, se você percebe que o seu filho tem essas características, você pode entender quais são esses comportamentos. E também é muito interessante porque quem tem essa ferida do abandono tem muita dificuldade de ter um relacionamento afetivo. Muita dificuldade. Sofre porque não consegue se entregar, porque tem sempre a sensação de que vai ser deixado. E a maioria das vezes, gente, acaba sendo deixado mesmo. Acaba sendo deixado porque vai precisar validar essas crenças. Se na família todos são magros, a ferida pode ser repassada? Existe uma diferença entre ser magro e a personalidade. Precisa analisar isso, tá? Agora, se eu sofri uma dor, automaticamente a probabilidade de que eu passe essa dor adiante é muito grande. Porque toda a vítima se torna o perpetrador. Vejam bem como isso é forte. Toda vítima se torna depois o perpetrador. Porque sente que aquilo que fizeram para mim, eu acabo fazendo para os outros. Porque a minha forma de lidar com o mundo foi a forma que eu recebi essa dor e aí eu não sei ser diferente. Eu acabo passando essa dor para o mundo, para os outros. Uma pessoa que tem bulimia deve retirar o seio devido ao câncer. Estaria incluída nesse abandono? Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Precisaria analisar um pouco mais. Sim, é bem chocante quando você entende isso tudo e tem essa percepção expandida de consciência. É bem provável que depois eu vou compartilhar essa live lá no meu grupo do Telegram, se eu conseguir. Senão não vai ficar salvo, então é legal ficar aqui. Quem tem essa ferida do abandono também, tô olhando aqui os tópicos para mim não esquecer de falar nada para vocês. Tem uma questão muito grande de que prefere ficar sozinho. Aquela pessoa assim que diz: eu não gosto de conversar com as pessoas, eu prefiro ficar sozinho, não gosto de sair, quero ficar em casa. É aquela pessoa que diz assim: eu nem sofri na pandemia de ter que ficar em casa sozinho, isolado, porque eu até gosto. Então quem tem essa dificuldade muitas vezes de se relacionar, tem essa questão emocional do abandono que não está bem resolvida. Ok, eu vi que vocês colocaram várias perguntas aqui. A pessoa parece corcunda? Sim, Simone, parece corcunda às vezes, sim. Sempre que tive olheiras e não é de sono nem problema de saúde, que eu saiba. O que você acha? Olheiras profundas está ligado a um problema de quase morte na gravidez. Quando você estava na barriga da sua mãe, Daiane, você quase morreu. E o seu corpo registrou isso. Se você olhar para você no espelho, você pode perceber, isso vem muito da análise bioenergética, tá? É muito legal a análise bioenergética. Se você se olhar no espelho, você pode perceber qual é a parte do seu corpo que mais chama a atenção. É o meu peito, a minha barriga, são os meus olhos. Tem pessoas que têm os olhos muito abertos, porque eu tive que ter os olhos muito abertos para que a minha mãe me olhasse, que me sentia abandonada na infância, porque a minha mãe estava sempre trabalhando, não podia dar tempo para mim. Ou você sentiu de repente que essa parte aqui do peito tá funda.
Muitas vezes as crianças que não conseguiram mamar têm essa parte aqui funda, porque não conseguiram ser nutridas devidamente pela mãe. E não é nem nutrição física, é nutrição emocional. Pode ter características de mais de uma ferida na mesma pessoa, sim. Todos nós temos um pouquinho das 5 feridas emocionais que eu vou tratar aqui. E aí tem uma frase aqui. Enquanto guardamos ressentimentos contra um dos nossos pais, mesmo inconscientemente, nossas relações com as outras pessoas do mesmo sexo desse genitor serão difíceis. Então, quando eu guardo esse ressentimento do meu pai, ou se sou mulher, e se guardo esse ressentimento da minha mãe, se sou homem, vai ser muito difícil ter um relacionamento afetivo do qual eu me relacione e seja feliz no amor. Porque eu estou projetando no meu pai, estou projetando na minha mãe aquilo que eu não consegui resolver nessa minha dor lá entre 1 e 3 aninhos de idade, que é até onde a gente está falando agora. A diferença de um filho para o outro, de quase 1 ano. Pouca diferença. Talvez sentir abandonada. Sim, verdade, Simone. Sabe por quê? O abandono pode ser muito disso mesmo. Às vezes os pais, eles têm filhos perto. Então, vamos dizer assim, você tinha 1 aninho quando a sua irmã nasceu, ou 1 aninho quando seu irmão nasceu. Você talvez sentiu que o pai e a mãe começaram a dar atenção para ele e não mais para você. E aí você sentiu essa ferida de ter sido abandonado, de o pai e a mãe estarem dando atenção para eles e não para você. E aí você sentiu essa sensação de ter sido abandonado. Tenho 26 anos, tenho corpo de criança de 11 anos, mas minha altura é normal. Não sou corcunda, não consigo engordar, não tenho fome, sou muito acelerada, não consigo ser sossegada. Então, Mary, você está na ferida da rejeição. De alguma forma, talvez você se sentiu rejeitada. Perceba se você tem esse padrão ainda hoje, porque é muito comum. Quem teve esse padrão, se sentir rejeitado. Dificuldades na criança no desenvolvimento da fala. Aí eu vou falar em outro momento, eu não vou falar sobre isso agora. Então, nós temos agora a terceira ferida emocional. E essa ferida emocional é a ferida da humilhação. E quem tem problema com a balança está aqui, ó, a ferida da humilhação. Olha aí, ó. Esse é o corpo de quem teve esse problema de se sentir humilhado. E essa ferida também muitas vezes acontece entre 1 a 3 anos de idade. E nessa ferida emocional, você pode se sentir humilhado pelo seu genitor. Se sentiu com falta de liberdade. Muitas vezes é a mesma fase em que você tá na tua fase anal, que você tá fazendo cocô, e aí alguém falou pra você que era feio, que era fedido, que era nojento, e aí você bloqueou quanto a isso e ficou com isso. Muitas vezes essa ferida da humilhação está muito conectada com a mãe. Que é isso mesmo, as 5 feridas emocionais, exatamente. Isso tudo está baseado nesse livro e também o que eu tô falando tem a ver com algum tempo de estudo sobre análise bioenergética. E aí, olha só que interessante. Quem tem problema com gordura não se resolveu com a mãe. E talvez come como uma maneira de tentar compensar aquilo que não conseguiu resolver com a mãe. São dores emocionais,
feridas emocionais que não foram resolvidas. E normalmente acontece muito com mulheres. Muito com mulheres. E se você não tem problemas com a mãe, mas o seu pai foi a mãe, aí pode ser que tenha esse problema com o seu pai. Precisa analisar, e é interessante você perceber se você tem isso. Muitas vezes quem tem essa ferida da humilhação tem uma dinâmica muito forte que é de ser muitas vezes machucado. Atrai relações, se torna um pouco masoquista. Atrai relações que o machucam. É aquelas pessoas que vão se relacionar com alguém que bate, com alguém que briga, com alguém que é agressivo. É aquelas pessoas que vão aguentar essas agressividades do chefe, do marido. É aquelas pessoas que vão ficar quietas diante de uma situação em que existiu um abuso. E aí digo mais para vocês. Muitas pessoas que tiveram esse problema, que têm esse problema com a obesidade, talvez passaram por um abuso na infância. E aí esse abuso sexual, foram molestadas na infância, fez com que o seu corpo tentasse criar uma barreira de proteção. Então, eu faço de tudo para não parecer atraente. Porque se eu parecer atraente para alguém, eu posso ser abusado novamente. Então, eu preciso passar despercebido. Ou eu não posso chamar a atenção de ninguém. Porque se eu chamar a atenção de alguém, alguém vai me ver e eu vou sofrer com essa dor. Eu vou passar por esse abuso de novo. Então, nós precisamos entender que cada uma dessas feridas nos traz um aspecto de questões muito profundas. Então, o nosso corpo é da forma que é, não só porque você come ou deixa de comer ou por causa do metabolismo, mas tem toda uma questão emocional ancorada por detrás disso. E quando você entende quais são essas questões emocionais que estão por detrás de tudo isso que você vive, você tem mais clareza e entendimento e você para de se julgar tanto. Porque atrás de todo esse corpo que você enxerga tem uma criança que foi ferida. E quando você vai na frente do espelho e você se critica, é como se você pegasse aquela criança que você foi, que foi abandonada, que foi rejeitada, que foi humilhada, e você mandasse ela calar a boca, ficar quieta, e diz pra ela, olha ali, ó, como você é feia. Que criança horrível que você é. Quantas vezes você vai na frente do espelho e se critica e fica falando tão mal de você mesmo? Quantas vezes você se julga tanto, se cobra e você mesmo se humilha? Você está só reforçando a sua própria ferida emocional. Quantas vezes você se julga, você se condena, você é o próprio juiz. E aí você pensa que está fazendo algo de bom para você, mas você está só se machucando ainda mais com toda essa dor. Então, ter esse entendimento de que quanto mais você tem essa ferida e mais alimenta ela se retroalimenta, porque aí você está se sentindo humilhado. Aí você fala para você mesmo que você não tá bem, que você se acha feio. Aí você atrai pessoas que te humilham e você engorda ainda mais para se esconder, porque essa dor emocional é tão profunda. E essa dor vai continuando, se retroalimentando. Vamos ver o que vocês me escreveram aqui. Como tratar essa ferida, então. Tem muitas formas. A primeira delas é tomando consciência. Né? E não continuando esse ciclo. Se você percebe que você tem essa figura da humilhação estampada no seu coração, na sua infância, ao invés de você ficar se criticando e se humilhando,
Você pode tratar de se amar. Se você se sentiu rejeitado, você pode começar a se acolher e acolher as pessoas. E quanto mais você espalha essa energia no mundo, mais você também cura as tuas questões emocionais. Eu consegui emagrecer 10 quilos quando você ensinou a tomar a mãe no curso que fiz contigo, na reprogramação, né, Suni? Nossa, que lindo! Muito lindo. Gratidão pelo teu depoimento. Exatamente. Nós precisamos nos resolver com a mãe e com o pai. Irmãos totalmente diferentes fisicamente. Está relacionado às feridas de cada um? Por exemplo, um muito magro e o outro com excesso de peso. Total. Cada um conectou de uma maneira com o sistema familiar e teve suas próprias feridas. Se a mãe foi molestada, a filha pode continuar gordinha por lealdade à mãe? Sim, pode. Por isso que aquilo que os pais não resolvem, quem carrega são os filhos. E às vezes se perpetua de geração em geração. Eu já atendi casos tão incríveis em que a mãe foi abusada e a filha guardava os registros do abuso no próprio corpo. E sentia isso no próprio corpo. Eu já atendi pessoas que tinham um vaginismo por conta de lealdade aos abusos que a mãe sofreu em relação ao próprio marido. Ela mesma nunca havia sofrido, mas a mãe sim. E ela fechava o corpo como uma forma de dizer: aqui ninguém pode entrar para não me fazer mal, assim como fizeram mal à minha mãe. As dores passam de geração em geração. Quando você se reconhece especial, não tem que provar nada mais para os outros. Quando você tem essa energia de amor com você, você passa dessa ferida emocional. Então, a forma de curar isso é você se dando aquilo que te faltou. Então, a outra ferida emocional. Quarta ferida emocional. A quarta ferida emocional é a ferida da traição. E aqui eu vou mostrar para você. Na ferida da traição. Opa. Como que são as pessoas? Aparentemente são pessoas muito bonitas. Aqueles homens que parecem super-homem, peitoral grande, aquelas mulheres que têm o quadril largo, bem definidas, cinturinha. Essas pessoas passaram por uma ferida muito grande, que é a ferida da traição, que é mais ou menos entre 2 e os 4 anos de idade. E é o momento em que a sua energia sexual está sendo desenvolvida nessa fase da sua vida. E aí, você sentiu que a sua mãe ou o seu pai não atenderam às suas necessidades. Essa ferida normalmente é vivida pelo genitor do sexo oposto. Então, se você é menina, você sentiu essa ferida com seu pai, que seu pai não te olhou, que seu pai não te elogiou, você não conseguiu viver essa fase com seu pai. E aí tem o sádico, são aquelas pessoas agressivas. E se você é menino, você não conseguiu viver essa fase com a sua mãe. O sádico, aquele que machuca. E o masoquista é aquele que gosta de apanhar. E aí tá um relacionamento perfeito. Às vezes é aquele casal que você olha, o homem é forte, né? Tem aquela figura triangular no peito e a mulher é gordinha. E essa figura desse casamento é o sádico com o masoquista. O sádico que gosta de bater e o masoquista que aceita apanhar. E assim, às vezes, ficam casados por 30 anos. Porque um tem uma ferida em que vai buscar alguém para machucá-lo. E outro tem uma ferida que precisa de alguém para machucar. Porque se sentiu traído pela mãe ou se sentiu traído pelo pai. E assim, essas pessoas, elas se comportam com agressividade. São aquelas pessoas mandonas. As pessoas que tiveram essa ferida da traição,
são muito desconfiadas, muito ciumentas. Elas sempre vão ficar pensando que você tá mentindo, que você tá fazendo alguma coisa de errado. Ela desconfia até da sombra, não consegue confiar em ninguém, não consegue se entregar para nenhum relacionamento porque sente que tá sendo traído, e se percebe qualquer situação de traição, vai procurar uma pessoa para fazer o mesmo. Então, essa dinâmica de traição, essa dinâmica que a pessoa vivenciou mais ou menos entre os 2 a 4 anos de idade, essa dor foi muito profunda. É uma dor que fica no corpo. A internet estava ruim hoje mesmo, gente. Graças a Deus que aqui em casa tá bem hoje, mas a internet estava ruim hoje. Então, nós precisamos como ensinar o nosso corpo a tentar confiar nas pessoas. E é muito interessante, gente, que vocês podem observar que muitas pessoas que vocês convivem, elas acabam te mostrando esses aspectos. Muitas pessoas que você convive, elas te mostram esses aspectos da ferida da traição, da ferida do abandono, da ferida da rejeição, da ferida da humilhação. E aí você percebe no outro aspectos seus. E aí é bem legal que vocês estarem falando aqui que tá travando, né? Sempre que existe um aspecto meu a ser curado, que tem dor, às vezes o meu inconsciente sabe e sabota para que eu não possa olhar para não poder mudar. Porque se eu tomo consciência, eu posso mudar. E se eu não tomo consciência, eu não posso. Eu estava fazendo um curso em São Paulo agora com um alemão, Hans Hein, esse é o nome dele. Ele é médico, psiquiatra, e ele falava sobre... Era um curso de intuição estendida, sincronicidade e campos inteligentes. E ele falou algo bem interessante. Que os nossos aparelhos celulares são feitos de silício. E a nossa energia mental consegue influenciar nos eletrônicos. Por isso que quando você não tá bem, você queima o chuveiro, você estraga o teu celular, o computador não roda. E a conexão de Wi-Fi também é influenciada pelas nossas ondas eletromagnéticas. Então, o nosso estado emocional influencia no estado das coisas físicas. E saber sobre isso que eu tô falando é algo muito denso, muito profundo. Mexe muito, porque não tem como esconder, é o formato do teu corpo, tu tem que olhar para as tuas feridas. As tuas feridas estão estampadas no teu corpo. São dores, são dificuldades que você teve. E essas dores, essas dificuldades que você teve, elas te mostram esses aspectos que você não conseguiu resolver, não conseguiu transcender. Normalmente quem tem esse padrão da rejeição, de sentir essa traição, que sentiu essa traição, né, tem essa ferida da traição, é aquela pessoa que, se o parceiro não quer ter relação sexual, fica emburrado. Fica emburrado, não conversa, não fala, se fecha. Então, se vocês têm alguém em casa assim, percebam qual é o padrão dessa pessoa. E é uma pessoa que normalmente nunca tem tempo para nada. Tá sempre ocupada fazendo alguma coisa. Porque não tem tempo pro amor, porque se tiver tempo para o amor vai ser traído. E às vezes essa pessoa parece que você olha ela de costas e ela aparentemente não tem problemas com gordura, mas se você olhar na frente, na barriga, acumula gordura na barriga. Essas pessoas que no corpo não aparece nada de costas, mas que você vê essa barriga na frente, tiveram essa ferida da traição. E tem essa ferida da humilhação junto, conectadas. Quando nós olhamos para a ferida agora,
da injustiça, nós podemos perceber na ferida da injustiça quando uma pessoa caminha ereta assim, tem essa parte do peito para frente. As pessoas que se sentiram injustiçadas têm isso aqui para frente. São pessoas que vão, que fazem. E essa ferida aconteceu mais ou menos dos 4 aos 6 anos de idade. Existe uma análise bem profunda que eu vou aproveitar para explicar isso para vocês de uma forma mais profunda na reprogramação mental positiva, que vai começar dia 14 de abril, tá? Não vai ficar gravado, não vai. Aqui. Então, são pessoas normalmente que são magras e elas... Existe uma coisa bem interessante. Tem a ferida emocional, que é a injustiça, mas tem o tipo físico, que eu vou falar mais aprofundadamente na reprogramação mental. E essas pessoas usam isso para poder sobreviver. Essa ferida são couraças emocionais que ficam gravadas no nosso corpo. E aí, nessa pessoa que teve essa questão da injustiça, tem um padrão, que é perfeccionismo. Então, quem tem muito perfeccionismo, que às vezes não consegue fazer nada, que tá sempre se julgando, se culpando, pensando, ai, isso aqui não vai ficar bom, ai, isso aqui não é bom bastante. Imagina, tem uma questão muito mal resolvida. E essa é uma ferida com o genitor do mesmo sexo. Então, é com o seu pai, se você é menino, ou é com a sua mãe, se você é menina. São pessoas que caminham eretas, rígidas, como se tivesse com alinhamento assim, sabe? Não movimentam muito isso. E aí é bem interessante a gente também perceber que os pais que foram injustiçados também injustiçam os filhos. E essa ferida emocional vai se perpetuando nessa família de origem. Vou guardar aqui o computador, que agora eu já terminei de mostrar. Essa pessoa tem muita culpa. Essa pessoa que passou por esse conflito da injustiça, muitas vezes vão ser os advogados, tá? Se você é muito justiceiro, mesmo se você não é advogado, você tem muito essa questão da justiça, você provavelmente passou por essa situação em que você se sentiu injustiçado pela sua mãe ou pelo seu pai. E aí é aquela pessoa que tem vergonha de receber. Ó, imagina que você vai receber agora um elogio. Ai, imagina, né? Ai, que bonito seu colar, Raquel. Ai, gratidão. Você já pensa, ai, sim, é velho, imagina. Aquela pessoa que tem vergonha de receber, ela passou por essa ferida da injustiça. Aquela pessoa que vai comprar algo e tem vergonha de comprar, se sente super culpada de ter comprado alguma coisa. Sai pra ir no shopping, compra uma roupa bem bonita e tem vergonha, esconde. Esconde dentro do guarda-roupa para que ninguém veja. Arranca a etiqueta bem rápido e se alguém perguntar, é nova? Diz, não, faz tempo que eu tenho. Quem teve essa ferida da injustiça tem esses aspectos bem profundos. Normalmente quem teve essa ferida da injustiça usa até cintos bem apertados na barriga, porque se sente separado da parte de cima com a parte de baixo. Me identifiquei. Meu pai, irmão e meu filho fizemos xixi na cama até uns 14 anos de idade. Isso se chama hipotonia. É o nível de tensão no corpo. A sua musculatura é relaxada, né? Então demora um tempo às vezes. Isso também são questões emocionais sistêmicas que passam de geração em geração. Sobre o que é meu trabalho? Meu trabalho é um entendimento do corpo, mente e espírito e de todo esse campo morfogenético que existe. Então, existe um campo morfogenético cheio de informações que você tem no seu gene
e que está também na sua consciência, nos seus aspectos que não são falados. Então, se você tem essas feridas emocionais, supostamente seus pais também tiveram aspectos disso. Seus pais também talvez vivenciaram isso. E aí você pode compreender agora, nossa, por que é que meu corpo é assim? Por que que eu sou assim? Emocionalmente falando, porque eu tive essa questão emocional mal resolvida. Aqui tem uma pergunta muito legal. Raquel, e o ronco tem a ver com algo emocional? Eu adoro falar disso. Então, Maria, o ronco tá conectado a um programa biológico de estar me defendendo de um predador. A pessoa que está roncando, ronca para se defender de um predador, porque é um programa biológico muito antigo, arcaico, de que se estou dormindo e tem um predador perto e escuta um barulho tão alto assim, uma coisa assim, o predador não vai vir perto de mim porque automaticamente ele vai imaginar que existe algo perigoso ali. E aí não vai se aproximar. E aí roncar está conectado com isso. Então toda pessoa que ronca, pergunte-se, quem é o seu predador? Do que você no fundo está tentando se proteger durante o seu sono? E pode ser trauma. Às vezes uma pessoa não ronca e numa fase da vida tá roncando. E às vezes o predador é quem dorme do lado, viu? É a esposa, é o marido, então eu ronco para me defender. Inconscientemente dessa pessoa que está ali. E é muito interessante esses significados emocionais. Ou me ronco para me defender do meu sócio, ronco para me defender da minha mãe. Precisa, assim, compreender o que é que tem ali, o porquê estou me sentindo. É uma situação inconsciente de um processo de ameaça. Eu me sinto ameaçado por algo. E se me sinto ameaçado, continuo roncando para me defender. É bem assim mesmo, né? Dores no ciático. Dor no ciático está muito conectada com uma sensação de que tenho que fazer algo que não é prazeroso para mim. Então vou fazer algo que não é tão prazeroso para mim, aí me dói as costas. Precisa compreender. Meu marido tá cheio de predador. Gente. Os aspectos emocionais das nossas questões físicas. Como resolver? Se sentindo seguro. Uma coisa que ajuda muito, inclusive para o nosso corpo, é correr. Quem se sente ameaçado precisa correr, porque isso vai trabalhar no inconsciente a sensação de que eu estou conseguindo dar conta de fugir do meu predador. E aí isso vai fazer com que relaxe. Herpes, né? Herpes está conectada com um conflito de separação profunda. Então, gente, eu vou terminar a nossa live agora. Quero mostrar para vocês. Eu sei que vocês têm perguntas aí, mas eu vi que vocês colocaram nas caixinhas. E nas caixinhas eu vou responder depois. Não vou falar muito sobre essas questões emocionais das doenças. Eu quis falar hoje sobre como é que o nosso corpo fica fisicamente quando houve um trauma. Tu pode falar novamente sobre como resolver a ferida da humilhação, pois travou e não consegui entender. A ferida da humilhação se resolve quando você vai na frente do espelho,
e se olha com amor. Vai na frente do espelho e se olhe com olhos de amor. Ao invés de você se humilhar, se ame, se abrace, se cuide. E para falar um pouco diante de todas essas feridas emocionais que supostamente todos nós tivemos um pouquinho, uns tiveram mais a ferida da rejeição, outros mais a ferida do abandono, outros mais a ferida da humilhação, outros ainda a ferida da traição e outros ainda a ferida da injustiça. Mesmo tendo todas essas dores, eu ofereço a vocês uma rosa como símbolo do meu amor e do meu carinho por cada um. Então eu vou convidar todos vocês agora para se darem um abraço. E como eu ofereço a vocês essa rosa, que essa rosa represente a cada um. E eu abraço cada um no meu coração. Você dê um abraço agora, feche por um instante os seus olhos. Respire. E nós vamos fazer uma rodada de EFT. Eu tô programando, gente, pra gente fazer uma semana aí de EFT. Um trabalho emocional, acupuntura emocional sem agulhas para liberação de questões. Então nós vamos fazer uma rodada agora para encerrar. Você vai bater agora com seus 2 dedos do lado direito no seu lado esquerdo e você vai dizer: mesmo que eu tenha sentido todas essas dores no meu emocional, eu me amo e me aceito completamente, profundamente. Com seus 2 dedos aqui no cantinho da sobrancelha, repete para você: abençoado, e aí você fala o seu nome, abençoado Raquel. Eu te amo, eu te aceito. Agora eu curo em você essas feridas antigas e eu escolho te ver com olhos de amor. Agora eu escolho te amar, te ver com amor. Aqui está tudo bem. Aqui no seu lado esquerdo, embaixo da sua axila, bem na direção do seu seio, um pontinho aí. Eu sinto muito. Aqui embaixo do seio direito, por favor, me perdoe. No topo da sua cabeça, eu te amo. Sou grato. Gratidão por esse lindo momento que nós passamos juntos. Infinitas bênçãos para você. Que você receba agora todo o meu amor e que você possa se abençoar todos os dias. Eu abençoo a mim, eu abençoo a você, eu abençoo a todos nós. E assim somos todos um. Estamos conectados através do amor e da cura. E aquilo que se cura em mim, se cura em você. E o que se cura em você, se cura em mim. Uma linda noite. Esteja atento, sempre estamos aqui com novidades. Beijão!